Olá, amigos, quero cumprimentá-los. Obrigado por essa assistência, pela divulgação dos nossos vídeos. E você pode fazer seu comentário no YouTube, pode se inscrever no YouTube, pode também estar divulgando para outras pessoas. Nossas lições estão tanto no YouTube como no Facebook, ok? Muito obrigado. A lição dessa semana, a lição número 10. Então, nós estamos estudando sobre a educação na arte e na ciência. E, obviamente, estamos falando sobre Deus como Criador. Como a educação cristã tem essa visão maravilhosa que nós chamamos de cosmovisão bíblica a respeito de Deus como Criador. E como a educação cristã entra em confronto com a educação natural, normal, clássica, porque defende os conceitos da ciência, a educação clássica, normal. Por isso que a lição durante a semana vai falar sobre o conceito de adoração, o conceito de aceitação do nosso Deus como grande Criador. Hoje a lição de segunda-feira, no dia 30/11, está falando sobre uma adoração na essência, ou adorar a Deus na beleza da santidade. A beleza divina, ela é tão perfeita que podemos cair no erro de olharmos as coisas criadas e colocarmos nessas coisas criadas uma porção ou uma conotação de divindade, de maneira que a criatura começa a ser adorada em lugar do Criador. Houve um adventista no tempo da irmã Ellen White, foi o Dr. Kellogg. O Dr. Kellogg, ele era um médico e ele se apaixonou pelos órgãos do corpo humano, porque ele via nas funções dos órgãos humanos uma beleza fantástica. Ele admitia que Deus havia criado os órgãos, o ser humano, com perfeição, na beleza da sua santidade, Deus santo criando um ser perfeito como o ser humano, com suas funções, com o seu equilíbrio harmônico, com o seu metabolismo. Então tudo isso encantou o Dr. Kellogg. Tanto que Ellen White combateu muito as ideias do Dr. Kellogg, porque ele criou a teoria do panteísmo. Ele até lançou um livro chamado O Templo Vivo, dizendo que Deus estava em todas as coisas e que o Espírito Santo estava também em tudo que ele via no ser humano. E adorar essas coisas era o mesmo que estar adorando a Deus. Então ele dizia, o rim, o coração são perfeição das mãos do Criador. Então, se você adorar o corpo humano, é como se você estivesse vendo um Deus, então você está adorando a Deus da mesma forma. E o Dr. Kellogg começou a se perder nessas divagações, tanto que Ellen White escreveu algumas cartas para ele, conversou pessoalmente com ele para tentar demover essas ideias, mas não adiantou muito, porque essa situação de adorar a criatura, tomou ou está tomando hoje o lugar de Deus. E isso não é o que Deus deseja. Por isso que o tema da adoração ao nosso Deus é tão importante de ser estudado, porque nós honramos a Deus com nossa gratidão e com nosso louvor. A adoração a Deus tem assumido formas solenes. No dia 23 de março de 1743, Handel ele apresentou a cantata, o oratório, o Messias. Apresentou diante do rei da Inglaterra de um grande auditório. E a expressão aleluia, aleluia, o Deus onipotente reina, criou uma atmosfera tão solene, assim na voz dos cantores, que o rei da Inglaterra ficou em pé em reverência a Deus quando foi cantado a expressão, a estrofe, o Deus onipotente reina, e a outra parte do coro cantava aleluia, aleluia. Criou assim uma sintonia espiritual tão grande que o rei da Inglaterra não suportou ficar assentado e levantou-se em homenagem e honra a Deus. E todo o auditório então imitou o rei, e por isso hoje quando se canta, quando se toca, quando se apresenta o Messias de Handel, as pessoas ficam em pé, assim, em homenagem, em honra a Deus. O viajante nas terras do Oriente, quando ele chega num palácio, ele tira as sandálias, os sapatos, porque o pó das estradas
não pode penetrar num palácio. Então os viajantes tiram ali e deixam à porta os seus sapatos para que não contamine o ambiente, tá? Por isso que quando nós vamos à igreja, nós temos que deixar de lado os nossos pensamentos triviais para que possamos entrar na casa do Senhor com um pensamento de solenidade. Parece que não é isso que tem acontecido. As pessoas têm entrado na casa de Deus e acabam transformando a casa de Deus num verdadeiro ambiente de festa, né? Tudo bem que as pessoas se cumprimentem e as pessoas falem umas com as outras, mas sem excessos, né? Algumas pessoas dão risadas altas quando estão entrando na igreja. A escola sabatina está se processando ali e as pessoas vão entrando e vão se cumprimentando e vão criando uma espécie de um barulho e não estão, pelo jeito, nem aí com a presença do Senhor. Então, parece que só tem ali pessoas humanas, não tem a presença de anjos, nem a presença de Deus. Então, nós não podemos esquecer disso. Os adoradores do nosso tempo precisam dedicar uma adoração mais solene a Deus, tá? Por isso que disse um escritor teólogo que faz muito tempo que a superstição, ele diz assim, toda igreja tem duas portas, uma da entrada e outra lá do fundo. A maioria de todas as igrejas tem. É uma questão até de alerta de perigo, se pegar fogo tem que ter duas saídas, então é até uma questão de segurança dos membros da igreja. E esse teólogo diz o seguinte, pelo fato da igreja ter duas portas, ele fez uma comparação. Por uma porta entrou a superstição e por outra porta entrou a profanidade, o mundanismo. As pessoas não ligam muito ao entrar na igreja. O pregador Robert Boyle, um pregador assim, muito solene, ele nunca mencionava o nome de Deus em seus sermões sem antes fazer uma pausa considerada, mostrando com isso reverência e honra de adoração ao Deus Supremo. Às vezes a gente está na igreja e percebe que nem sempre as pessoas têm o cuidado de estar na presença do Senhor Deus, tá? Às vezes as pessoas vão pregar, até o pregador, na hora que ele está pregando, se apresentando, e muitas vezes a roupa do pregador não é muito conveniente. E eu me vejo assim na função de falar sobre isso agora. Eu lembro que na minha igreja um rapaz veio pregar e com uma calça muito justa, né? E então o paletó dele curto e desabotoado ainda, então era possível ver que o rapaz não teve cuidado de se preparar para uma apresentação. E o pregador tem que ter esse cuidado, principalmente na parte genital dele, assim na hora da apresentação, não pode aparecer, ou seja, a forma do corpo não pode estar em evidência. E eu fiquei assim, e algumas pessoas ficaram assim constrangidas, aquele pregador, ele estava se exibindo da forma como ele estava se comportando. E até depois, em outra ocasião, eu fui em outra igreja pregar e uma moça foi cantar. E eu vi que os irmãos ficaram assim um pouco impacientes. É porque a roupa da moça, ela estava transparente. E era possível ver a lingerie da moça, a cor da lingerie, quando ela se dirigiu à frente para cantar. E contra a luz, era possível ver a silhueta do corpo dela perfeitamente. E algumas pessoas ficaram constrangidas. Agora, falar isso para as pessoas, alguns até acham ruim, mas diante de Deus tem que ter uma sensibilidade de adoração. Eu peço desculpas de estar até dizendo isso, mas é uma verdade. Talvez você até na sua igreja já viu coisas semelhantes a essa, né? Onde as pessoas que se apresentam não têm muito cuidado com a aparência e com aquilo que estão transmitindo com a sua aparência. É muito importante, quem canta, quem prega, quem faz anúncio, quem faz campanha na igreja, que a pessoa tenha um cuidado na sua apresentação, para que não haja desonra a Deus, tá? Lembro aqui do fato de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão. Arão tinha 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E os 4 foram escolhidos para serem sacerdotes junto com Arão. Tanto que Nadab e Abiú, o livro de Êxodo 24, diz que Moisés foi receber as segundas tábuas da lei, porque a primeira ele quebrou diante da visão do bezerro de ouro. E Deus então disse, olha, eu quero que você, Moisés, venha ao Monte Sinai, junto com Arão, Nadab e Abiú, e mais 70 anciãos. Então foram escolhidos para verem a glória de Deus. Nadab e Abiú foram ao Monte Sinai. Diz a Bíblia que eles viram a Deus e ficaram assim, viu Moisés desaparecer no meio de uma nuvem, ficaram aguardando Moisés. Desceram impressionados com a presença de Deus ali no Monte Sinai.
pois esses dois homens foram escolhidos para apresentar o incenso diante de Deus. Então havia o incensário, que parecia uma frigideira grande, assim rasa, achatada. Eles tinham que pegar brasas do altar, que estava no lugar santo, que Deus havia aceso aquele altar. Eles tinham que pegar essas brasas, colocar em cima daquela tigela, daquela frigideira. Eles tinham que pegar 2 punhados de incenso preparado especialmente para a ocasião, jogar em cima das brasas, e isso produzia uma fumaça. Eles entravam no lugar, no Santo dos Santos, e em cima do propiciatório, que era a arca, que tinha os 10 mandamentos, que tinha ali o cajado de Arão que florescera, e tinha também uma tigela com maná. Em cima da arca tinha o propiciatório, que era uma tampa de ouro. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, duas figuras de anjos feitos em ouro, as asas se tocando. Era a representação ali da graça de Deus, da benevolência divina. E então eles tinham que chegar com esses 2 incensários e encher aquilo de fumaça, porque a glória de Deus estava ali. Eles teriam que sair. O que eles fizeram? Pegaram, diz a Bíblia, que eles acenderam brasas, então não pegaram do altar. Eles acenderam carvão, e fizeram as brasas ficarem acesas, e colocaram o incenso e foram apresentar perante Deus. Morreram fulminados. Fogo do Senhor saiu e os matou, porque eles apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Diz a Bíblia, depois da morte deles, que Moisés chamou os 2 primos, retiraram os corpos. E Moisés então disse: olha, Arão, você e seus filhos não podem tomar bebida forte. Então dá a impressão que os 2, Nadab e Abiú, estavam embriagados para eles então executarem a tarefa de Deus de forma tão descuidada. Foi um despreparo, foi uma amnésia que esses homens foram acometidos. Então, quando nós estamos diante do Senhor Deus, temos que ter um cuidado muito grande. Por isso falei desses detalhes, que muitas vezes a gente vê nas igrejas e as pessoas não têm muito cuidado de estarem assim, se comportando de maneira adequada, tá? Então, na pergunta número 2, nós temos aqui na parte de segunda-feira, de que forma Deus deseja que o adoremos na beleza da sua santidade? Como entender isso olhando para o conceito de beleza que a Bíblia nos ensina? Tem um verso aqui, Salmo 96, verso 9. Diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Olha que é uma expressão assim de muito rigor. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Perfeito. Aí vem então a recomendação: tremei diante dele todos os habitantes da terra. Porque a santidade de Deus é muito grande, é muito superior. Então, de que forma Deus deseja que nós o adoremos na beleza da sua santidade? Resposta: Deus é santo e perfeito. Então sua beleza é perfeita. A adoração que os anjos prestam a Deus é bela e perfeita, e devemos fazer nosso melhor para adorar ao Deus Criador com a maior reverência e temor. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Porque quando eu me apresento diante de uma igreja, eu digo assim: vou louvar ao Senhor, ou vou ministrar uma palavra, tem que tomar cuidado. Inclusive, Ellen White diz que os pregadores deveriam evitar piadas na hora de apresentar a palavra. Perceba isso, que a solenidade é grandiosa, que os pregadores deveriam até evitar trazer risos no público, para que não se perca a santidade, para que não se vulgarize ali o culto. Eu assisti um culto que 70% do tempo eu dei risada. O pregador era muito engraçado. Realmente ele sabia colocar as palavras de forma assim, muito bem colocadas, e tirava riso das pessoas. Mesmo apresentando assim, textos bíblicos, o comentário que ele fazia era assim, muito regional, e dava a impressão que ele estava caipirando ali os trechos bíblicos, e as pessoas davam risada. Fiquei um pouco preocupado com isso, tá? Porque a adoração que os anjos prestam a Deus, ela é perfeita. Adorar a Deus na beleza da sua santidade pode ter 2 interpretações. Primeira interpretação: adorar a Deus na beleza da sua santidade refere-se à santidade divina e à glória que a Ele é devida no céu. No outro caso, adorar a Deus na beleza da sua santidade refere-se ao adorador que deve se preparar para a adoração. Tanto que em algumas versões do Salmo 96, verso 9, ao invés de dizer assim, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, está escrito dessa forma: adorai ao Senhor vestidos de trajes santos.
falando da condição de santificação do adorador diante de um Deus santo. Então, a primeira versão simboliza Deus é santo, maravilhoso, perfeito, eterno, nossa dedicação e honra a Ele. Segunda versão, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade com trajes santos. Preparai o vosso corpo, o vosso traje para estar diante do Senhor. Quando perguntaram para o general William Booth, que foi o fundador do Exército da Salvação, que é uma entidade filantrópica que ajuda pessoas no mundo inteiro, perguntaram para ele, general William Booth, qual é o segredo do seu sucesso e do sucesso do Exército da Salvação? Ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa com muita sinceridade e humildade. Deus tem tudo que há em mim. Se hoje existe qualquer partícula de poder no Exército da Salvação, é porque Deus recebeu toda a adoração do meu coração. Que coisa linda a expressão desse homem. Se existe qualquer poder no Exército da Salvação, é porque Deus recebeu toda a adoração do meu ser. Isso pode ser traduzido como adorar a Deus na beleza da sua santidade, quando o adorador reconhece a soberania do Deus Criador. Pergunta número 3 da lição, como é que a beleza não é garantia de que algo é bom ou santificado? Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas a beleza pode não ser uma garantia de algo ser bom ou santificado. Vamos então aos textos. Gênesis 3, verso 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. A árvore era bonita, era boa, era agradável aos olhos. Provérbios 6, verso 25. Salomão diz assim, guarda-te da mulher má. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender pelos seus olhares. Salomão sabia o que era isso. Ele tinha uma experiência muito grande em cobiçar mulheres lindas. Tanto que ele teve 1.500, só para se ter uma ideia. Provérbios 31, verso 30 diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, para a pergunta, como a beleza não é garantia de que algo é bom ou santificado? A resposta é, o fruto que Eva comeu era agradável aos olhos, mas não foi bom nem para ela e nem para Adão. A beleza, em algumas situações, pode ser fatal, pode ser um engano, pode levar a pessoa à perdição ou a estragar a vida dela para sempre. Comentário que fazemos, mesmo as coisas mais lícitas, mais belas, podem ser distorcidas pelo inimigo. Existe, nas praias do Mar Morto, existe uma árvore chamada maçã de Sodoma. É uma árvore bonita, verde, de um verde exuberante. Geralmente fica na praia ao lado do caminho. E essas árvores, então, elas crescem de forma assim, a formar uma copa gigantesca. E ela produz uma maçã vermelha, maravilhosamente vermelha. E é muito comum quando os viajantes param embaixo daquela árvore, no sol ali da Palestina, eles então olham aquela árvore, aqueles frutos deliciosos, que são aparentemente deliciosos, eles pegam aqueles frutos e dão uma mordida com a ânsia de matar a fome. Mas dentro daquela maçã tem uma massa podre, assim, fétida, parecendo carniça. A pessoa que dá uma mordida, ela fica pelo menos com aquele gosto, com aquele cheiro no corpo, no rosto, na boca, durante uma semana. Tamanha é assim a putrefação que tem dentro daquele fruto chamado maçãs de Sodoma. Muita coisa bonita pode não ser boa. Basta ver pelas tentações que o diabo expôs para Jesus. Só tinha coisa bonita, mostrou uns pães deliciosos, né? Então veja, come desse pão. Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Mostrou as glórias do mundo, coisa linda. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Levou Jesus ao pináculo do templo, diz assim, atira-te daqui para baixo, que os seus anjos darão ordem a teu respeito. Olha que coisa linda, poética, para que te guardem em todos os caminhos. Então, o diabo queria mostrar coisas bonitas para Jesus através das tentações. A educação cristã direciona nossos olhos para a realidade espiritual da adoração a Deus, através do ensino da palavra de Deus. A educação cristã nos mostra como devemos adorar a Deus de modo perfeito, principalmente olhando para Deus como o Criador desse mundo. Ellen White escreveu o seguinte,
O Senhor Deus deseja que sua igreja revele ao mundo a beleza da sua santidade. Ela, a igreja, deve demonstrar o poder da religião cristã. O céu deve refletir-se no caráter dos cristãos. Ora, se a pessoa adora a Deus, é impossível que a pessoa não seja assim modificada e mostre no semblante, nas atitudes, que Deus está naquela vida. Quando Moisés disse, eu quero ver a sua glória, Deus disse, eu vou mostrar a minha bondade para você. Você vai ficar escondido aqui nessa rocha que eu vou abrir um buraco e quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Gente, isso foi o suficiente para Moisés sair com a barba branca, com o cabelo prateado, de tal maneira que o rosto dele brilhava como se tivesse sido polido, como se fosse um alumínio. E ele teve que colocar assim um véu no rosto para atender as pessoas. Tamanha foi a captação da santidade de Deus no rosto de Moisés. Quando nós estamos adorando a Deus de forma perfeita, na beleza da sua santidade, pode acreditar, esta beleza divina vem para a nossa vida também. Na verdadeira adoração assim de Deus, na beleza da sua santidade, há uma atitude de humildade e dependência da parte do adorador. Nós sentimos nossa pequenez, nós sentimos nossa necessidade assim de perdão, sentimos nossa necessidade de sabedoria, sentimos necessidade de perfeita santidade. Só Deus pode nos dar isso. Chegamos a Ele numa atitude de adoração e louvor e fazemos então nossas petições, sujeitando-nos à sua bendita vontade. Todo cristão que adora a Deus na beleza da sua santidade não é arrogante. Perceba que Abel adorava a Deus na beleza da santidade. Ofereceu aquilo que Deus solicitou. Já Caim não. Caim quis oferecer as suas próprias obras. E isso então levou Caim ao desespero e depois ao assassínio do seu irmão. Deus abençoe a nossa vida, que possamos ter aprendido coisas boas na questão de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus seja louvado. Deus te abençoe nessa segunda-feira. Amém.